A palavra de Deus diz assim, no segundo livro de Samuel, capítulo 12, de 1 a 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filho. Vindo viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Verso de número 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Verso 8. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso desse motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Amém? Eu quero trabalhar essa noite o tema, uma pergunta: como está a sua relação com Deus? Como está a sua relação com Deus? Queria poder pedir a você que incline sua cabeça. Quem sabe agora, momento de você orar. Eu creio que você veio ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Eu creio que Deus está interessado em alimentar-te, interessado em dar a direção a você que me ouve, você que está aí na sua casa, me vendo e ouvindo. Vamos falar com Deus. Senhor, eu estou diante de um texto poderoso. Eu estou diante de algo que pode mudar a vida de pessoas. Eu sei do poder que tem a tua palavra. Eu sei que uma só palavra que sai da minha boca, um coração que esteja receptivo para ouvi-lo, e através do convencimento do teu Espírito, pode mudar nossas vidas para sempre. Foi assim na minha vida, Senhor. Foi assim que aconteceu comigo. Em meio a essas cadeiras, um dia eu nasci. Nasci para o teu reino, nasci como teu filho, nasci como teu amigo, quando aceitei, quando recebi, quando compreendi o teu tamanho amor. Senhor, não deixe que da minha boca saia nada legalista, nada que venha acusar alguém,
Mas quem sabe, Senhor, da minha boca deva sair algo que possa convencer alguém de sua vida, da vida que leva e de decisões que ele precisa ou ela precisa tomar. Senhor, Tu sabes que eu preciso da Tua ajuda. Eu quero ser a Tua boca. Usa a minha vida, usa o ministério que o Senhor me deu. E eu cuidarei de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amados? Deixa eu falar algo. Como está a sua relação com Deus? Eu queria que você me desse 35 minutos para poder dar essa resposta. Não respondesse agora. Espere um pouco. E talvez durante a mensagem você vai descobrir coisas, ou ver coisas, ou ouvir coisas que não te acuse, mas te convence. Porque quem acusa é o mal. Agora quem convence é Deus. É uma das missões do Espírito, é nos convencer. Aqui, Davi tinha sido feito rei de Israel, grande conquistador militar, tinha unido todas as tribos, as 12 tribos, ele virara então o rei de Israel, ganharam muitas batalhas, mas se você ler o capítulo 11, do nada aparece um texto, Davi estando em seu palácio, num tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, ele não está na guerra e ele começa a andar à noite, de dia, à tarde. Ele fala que a palavra diz que ele acorda à tarde e começa a andar pelo seu palácio. E de uma forma muito sagaz, Deus preparou uma mulher tomando banho nua. De cima do palácio, ele viu a mulher. Viu e se interessou por ela. E manda chamar ela. Essa mulher, tudo no capítulo 11 isso. A mulher chama Batseba. E ele pergunta quem é ela. Ele falou assim: essa é a mulher de Urias, o Eteu, servo teu, Davi. Davi, chama ela. Chamando ela, Davi se deita com ela. Essa mulher fica grávida dessa relação sexual. Davi é informado por Batseba: olha, eu engravidei. O marido estava na guerra. Então Davi começa a ter planos. Primeiro, chama Urias. Urias vem e Davi fala para ele: cara, como é que tá lá as coisas? Tudo em paz, tudo tranquilo, tudo lá, tá ganhando a guerra? Urias, como é que tá? Tudo no capítulo 11. Aí Urias fala: tá uma briga, tá feia lá, o negócio tá pegando. Davi falou: pode ir para tua casa. Qual era a ideia de Davi? É que Urias tivesse relação sexual com a sua mulher, e uma vez tendo, o filho passaria a ser de Urias. Mas Davi sabia que era dele. Urias, um homem honrado, deita na porta do palácio. E os caras vêm dizer o cara não foi para casa dele, não. Mas como assim? Não. Aí ele falou: por que você não foi para tua casa? Cara, como que eu vou para minha casa? Se os homens estão lutando lá, vivendo em barraca, se a própria arca do Senhor vive em barraca, como que eu vou para minha casa? Se os meus amigos estão em guerra, eu não posso ir para minha casa. Davi faz o plano B, chama Urias e fala assim: bebe comigo. Ofereceu vinho, ofereceu bebidas a Urias. Urias ficou bêbado. Tudo no capítulo 11 isso. Você lê, você vai ver tudo isso. Bêbado, Davi falou: agora ele vai, né? Mas Urias também não foi. Mesmo bêbado, ele deitou no mesmo lugar e não foi para sua casa coabitar com a sua mulher. Aí não tinha outro jeito. Davi escreve uma carta ao comandante do exército e diz assim: pegue Urias e coloque na frente mais perigosa, para até que ele seja morto. Fechou a carta, lacrou com o selo real, deu para o próprio Urias levar. Ele entrega para Joabe. Joabe lê a carta, entende que está acontecendo alguma coisa e de fato coloca Urias na frente de batalha. E Urias morre. Aí Davi morre, Urias e mais algumas pessoas, porque Joabe sabia que o rei tinha mandado fazer isso. Na hora que ele chega, ele manda o Joabe fala: vai lá e avisa Davi que morreram várias pessoas. E a hora que Davi fica bravo, porque soube que morreu várias pessoas, porque eu deixei que eles ficassem perto do muro, e perto do muro eles receberiam um flechado de cima do muro. Você diga uma única frase: Urias está morto. Diga que entre os mortos está Urias.
Davi recebe o mensageiro: morreu muita gente, Davi. Mas Joabe diz que Urias está morto. Davi falou: não, normal, tranquilo. A guerra é assim mesmo, morre um, outro não morre, beleza. E você vai ver isso no capítulo 11. E aí Davi, no anonimato do seu pecado, ele está na proteção do seu palácio. Ele recebe a visita de Natã, e foi o que você ouviu. Natã propõe uma parábola para ele. Na verdade, ele achava que era uma história, uma história, mas era uma história. E Natã falou: tinha um cara que tinha uma ovelhinha só, que tratava dentro de casa. O outro era muito rico. Chegou na casa do muito rico uma pessoa, e o cara, ao invés de matar a sua ovelha, que tinha muito, ele pegou a única ovelhinha que aquele cara pobre teve, matou e deu para o visitante. Davi se enfureceu. Davi falou: não, tem que morrer. E mais, dessa ovelhinha tirou 4, vai ter que devolver 4. Tirou uma, vai ter que devolver 4. Aí Natã fala: você é esse homem, Davi. Eu te dei tudo. Assim diz o Senhor, eu te dei tudo. Se você tivesse pedido mais alguma coisa, eu também te daria. Mas você foi pegar a mulher de Urias, teu amigo. Urias era companheiro de Davi há muito tempo. Eu nem quero entrar muito nesse detalhe. Urias não era qualquer um. Urias era um dos valentes do começo do reinado de Davi. E aí nós vemos essa história, e eu quero pregar sobre isso. A intenção dessa mensagem é dar para você 2 situações. É uma reflexão de como está o seu relacionamento com Deus, sobre 2 pontos. Você tem visto que tem plantado? E mais, tem percebido que tem colhido? Você percebe o que tem plantado? Percebe o que tem colhido? Porque plantar, eu posso até plantar no anonimato. A minha esposa não precisa saber tudo que eu faço. Nem a tua, nem o teu marido, nem teu filho, nem tua filha, nem teu pai, nem tua mãe. Eles não precisam saber o que você faz. De repente você pode fazer coisas que não sabe. Você consegue esconder. Porém, as colheitas não. Conheço um jovem que ele está preso pela droga. A esposa não sabe. Ninguém sabe, exceto a mãe. E eu. Não é dessa igreja. Trabalho a vida dessa pessoa. E ele fez uma conta. Ele pega R$400 do que ganha, cerca de R$2.500, e ele gasta com droga todos os meses. Só que está ficando cada vez mais difícil explicar para a esposa o que ele faz com esses R$400, entende? Então ele já contabilizou que... Só que ele não admite que ele é um drogado. Ele não admite que ele vive drogado, que ele é preso nisso. Então ele planta no oculto, mas de uma hora para outra você percebe que a vida dele não vai para frente, não anda. A mulher não sabe, mas... Por que a vida dele não anda? Mas o que está por trás é que eu falei: você quer ajuda? Eu ofereci para ele: você quer ajuda? Quer se internar? Não preciso. Eu não preciso me internar. Eu falei: mas você consegue parar? Também não consigo parar. Pô, se você não consegue parar e não quer internar, o que você quer? Eu sei o que eu quero. Eu não tenho ideia do que eu quero. E essa noite, quando eu estiver pregando, essa sua relação com Deus, porque algumas coisas... Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era qualquer um. Davi era o compositor de maioria dos salmos. Davi era um levita que, quando ele cantava, os demônios fugiam das pessoas. Davi era um homem honrado pelo seu povo. E mesmo um homem com todos esses atributos, com todas essas qualidades, não estava isento de falhar. E essa noite eu quero chamar a sua atenção para a sua relação com Deus. Porque alguém vai poder dizer que a relação de Davi com Deus era ruim? Era para Deus, mas para Davi estava de boa. Deus teve uma hora que falou: não, peraí, agora parou, agora chega. Mas para Davi estava de boa. Ele tinha feito louvores, ele cantava salmos, ele era rei, ele era um homem querido pelo seu povo, era um homem tido como um homem de Deus.
nessa noite, minha preocupação é definir. Eu queria muito que ao sair daqui, ainda mais os mais velhos, por favor, você que tem mais tempo de casa de evangelho, por favor, dá uma chance para o Espírito falar com você. Dá uma chance. Eu lembro que no começo da oração eu disse: olha, eu não quero te acusar, mas quem sabe a minha boca, a minha voz será a voz que te convencerá. Porque uma vez eu fui convencido de coisas, e não foi pastores que me convenceu. Eu não tive um tete a tete, um confronto. Nenhum pastor confrontou os meus pecados. Foi aí dentro dessas cadeiras, ouvindo as mensagens, que o Espírito se revelou a mim. E eu falei: cara, isso não é coisa que eu quero fazer mais. Eu quero parar de fazer isso. Então eu queria estabelecer muito essa noite essa situação. Olha o verso 5 que agora eu estou pregando. Verso 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Agora preste atenção. Natã veio e contou uma história de um cara que matou uma ovelhinha. Uma ovelhinha. Não foi assim um homem, não foi um adultério, é algo sério, é algo grave, mas era apenas uma ovelhinha. Davi já fala: tem que morrer, tem que matar. Será que ele esquecera que há poucas semanas atrás, um mês, 2 atrás, ele tinha mandado matar o amigo? Já não era uma ovelha, era o amigo das horas difíceis. Urias esteve com Davi na caverna de Adulão, quando ele era perseguido por Saul. Mas por que isso? Amado, preste atenção num perigo que nós cometemos. O pecado anestesia a pessoa. O pecado cria um entorpecimento. É como se a mente da pessoa fosse dominada a cada momento, a cada situação, é como se fosse assim. Um amigo disse assim: o diabo promete que só quer namorar com você, mas é mentira, ele quer casar com você. Ele promete só uma paquera, mas o que ele quer é casamento, ele quer junto, quer tudo. E observe o seguinte: Davi foi capaz de condenar nos outros aquilo que no seu íntimo ele tinha feito. Nós somos capazes de condenar uma mulher que está com uma roupa um pouco mais ousada, uma roupa um pouco mais picante, passou do ponto. De fato é uma miserável que precisa do amor de Deus, porque não precisa andar na rua assim. Mas condenamos muitas vezes nós homens, porque o que desejamos no final das contas é tê-la. Então exacerbamos aquela: onde já se viu short desse, uma blusinha dessa. De fato, isso é coisa de gente que precisa de Deus. Mas muitas vezes o que está por trás de um comentário é uma mente má, é uma mente que precisa de Deus tanto quanto aquela miserável que está com aquela roupa. Ambos são miseráveis. Vamos imaginar que nesse telão, olha esse telão, eu não vou falar nosso último ano, não vou falar. Vamos imaginar que do dia 1º de 2021 até agora, nós só fizemos 3 dias, pudesse passar aqui todos os teus pensamentos, todas as tuas falas, tudo que você pensa, tudo que você vê, tudo que você pensa de alguém, tudo que você não fala, mas pensa. Quem de nós passaríamos ileso por esse telão?
3 dias só. O ano só faz 3 dias. 3 dias. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa relação com Deus, porque o pecado entorpece. Muitas vezes nós estamos errando. Erramos. Quando erramos com maior conhecimento. Quando eu errar, o meu erro é maior que o teu, porque eu conheço da Bíblia, da palavra, um pouco mais que você. Talvez não muito, mas um pouco mais. E eu peco contra um Deus que se revelou cada vez mais. É por isso que Paulo dizia: eu sou o maior de todos os pecadores. E de fato ele acreditava nisso, porque vê o que ele viu, ouviu o que ele ouviu, e ainda errar. Meu amado, como está a sua relação com Deus? Está começando a pensar? Porque talvez você olhe, não, está bem, estou tranquilo, mas bem comparado com o quê? Como é que sabe? Como que alguém, comparado com o quê? Está bem como? Como pode estar bem? Eu queria que você fizesse uma reflexão. Quem é você? Estou falando aqui de um homem, segundo o coração de Deus, compositor de hinos, do rei de Israel, e que não conseguiu ver o seu defeito, mas se indignou contra o defeito do outro. Você acha que somos melhores que Davi? Talvez você olhe e fale, mas eu nunca mandei matar ninguém. Eu nunca também traí minha mulher. Aí também é demais, né, pastor? Mas eu não estou falando disso, amado. Eu estou falando da sua própria consciência. Da consciência de quão pecador você é. Porque Davi, quando confrontado, ele foi no Salmo 71 e disse: Senhor, o que eu sou é um pecador. Eu nasci na iniquidade. É isso que eu sou. Pecador. Esse é o primeiro perigo, de o pecado, você entrar aqui e o pecado ter te anestesiado a tal ponto de você já não estar vendo coisinhas que você faz. Olha o verso 6: e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisas e porque não se compadeceu. Agora olhe para o pastor. Outro perigo: não só apontar o pecado do outro, porque às vezes, e eu falo às vezes, nós, eu não sei nós, eu vou falar eu, às vezes eu olho e falo: Deus vai pegar esse cara. Vai, ele não vai passar ileso depois que ele aprontou essa. A impressão que eu tenho é que eu estou torcendo para Deus detonar ele. Vai, Deus vai pegar o bichinho na curva, fica vendo, vai, é só questão de dias, mês, ano. E Davi aqui já lança uma palavra: manda matar e 4 vezes, já mandou uma sentença, 4, que ele roubou uma, tem que devolver 4. Sabe o que aconteceu, não? Quando a sentença veio, ó, da tua casa jamais vai faltar espada, porque com a espada você matou o teu amigo. Foi o que o profeta disse. Davi perdeu Amon, que era seu filho, e no ato tresloucado, fez sexo com a própria meia-irmã, Tamar, e o filho de Davi, Absalão, mata o próprio meio-irmão, para honrar, para manter a honra da irmã. Porque Absalão e Tamar era filho de Davi com a mesma mãe. Então um filho de Davi se chama Amon, ele prepara uma emboscada para Tamar, mantém relação sexual não consensual com a irmã, e aí na hora que o Absalão descobre ele prepara uma armadilha e mata o irmão. Não bastasse, Absalão, o próprio que já tinha matado o irmão, provoca uma revolta contra Davi. Davi então tem que sair. Joabe, o comandante de Davi, mata Absalão, quer dizer, o segundo filho já morto, sem contar o primeiro, que o fruto do adultério, filho de Betseba com Davi, fruto daquele adultério também não consegue, não vive, ele morre criança. E o último, Adonias, Davi já tinha morrido, mas
4 vezes? É 4 que você falou, Davi? Então falta um. Adonias tenta usurpar o trono de Salomão, tenta criar uma maquinação para usurpar. Salomão ordena: mata meu irmão. Davi perde 4 filhos. Então nós não podemos nos preocupar com julgar o próximo. Eu sempre converso com a minha esposa sobre nossos filhos, e todas as conversas que eu tenho e as orações que temos sobre nossos filhos: Senhor, seja misericordioso com eles, não dê aos nossos filhos o que eles merecem, dê as tuas promessas que o Senhor fez para mim, as tuas promessas que o Senhor fez à minha esposa. Dê a eles só as tuas promessas, não dê o que eles merecem, Senhor. E Davi, o que merece um homem que fez o que na suposta o apontamento lá do profeta Natan? Bom, o cara morre, tem que dar 4 ovelhas. Essa noite, na sua relação com Deus, você tem que tomar cuidado com algo. Não julgue o próximo. Ele não tem a mesma estrutura que você, ele não tem as mesmas promessas talvez que você tenha. Eu quero pegar olha, posso tomar uma liberdade de erguer um pouco o tom? Vou elevar um pouco o tom. Imagine uma mulher que foi traída pelo esposo. Na auge da dor, ela acusa o marido de traição. Mas essa mesma mulher não tomou os cuidados devidos para manter uma vida sexual ativa. Eu não estou aqui querendo ser machista, eu estou só querendo dizer que muitas mulheres colocam seus maridos nas feiras livres da vida, porque simplesmente saem na rua e elas nem se tocam, nem se ligam. E de fato o mundo está aí. Eu não estou querendo dizer e pregar a favor do adultério, eu só estou dizendo que eu primeiro preciso fazer a minha parte. Eu preciso. Olha, por que eu vou julgar das 4 ovelhas? Quem sou eu para julgar aquele cara? Eu acabei de matar Urias, pô. Talvez Davi, se ele não tivesse tão cego, ele disse: Natan, eu não sei, cara, o que nós vamos fazer com esse cara? Mas quando você está cego, e por favor, o que eu quero dizer aqui, que se você ainda tem o seu casamento, melhora. Pare de julgar e melhore. Agora o inverso também é verdadeiro. Quantos maridos grossos, homem grosso, é isso que você é. Você acha que alguém aguenta a tua grossura? Eu confesso a vocês, antes de conhecer Jesus, eu falo isso em alto e bom som, porque Deus sabe que é real. Eu já tinha jogado 2 casamentos fora. Eu não servia a Deus. Eu era aquilo que eu posso dizer, o ímpio, o infiel. Eu não tinha contato nenhum com a palavra, eu não era batizado. Eu até comecei a ir na igreja um tempo, mas nada, não conhecia Deus. E um dia eu tomei uma decisão: eu vou cuidar melhor do meu casamento, porque se eu continuar fazendo do jeito que eu faço, vai haver o 4º, vai haver o 5º, vai haver o 6º, vai haver o 7º, porque eu era muito grosso. Ao invés de eu julgar minha esposa, eu preciso perguntar: existe motivação nela para melhorar comigo? Eu quero te fazer uma pergunta para você, homem que está aqui. Por que ela vai melhorar com você? Por que ela faria isso? Por que faria? Por que nossos filhos precisariam ser melhores se nós não somos exemplo para eles? Ao invés de julgá-los, será que nós não teríamos que nos posicionar melhor? Dar-nos uma posição melhor? Um dia
No acampamento de carnaval, um dos garotos falou o quê, mano? O que aquele menino falou? Falou da casa que queria que a casa dele... No retiro desse ano, perguntou para o menino, foi fazer uma visita ao nosso retiro, não é filho de alguém da igreja. E aí a brincadeira com a criança era, o que você jogaria fora? O que você jogaria fora? Eu jogaria minha família, ele disse. Eles brigam demais. E às vezes os nossos filhos vendo tudo isso. Lembra que eu estou falando que hoje foi difícil para mim essa mensagem? E eu não estou aqui te acusando, meu amado. Não adianta a mulher saindo, tá vendo? O marido fala, você viu? Foi para você, ó. Não, cada um olhe sua vida e vê. Às vezes a tua esposa está gemendo do teu lado e você nem está vendo. Esses dias eu tive uma conversa com você, né, amado? Demorei 90 dias para conversar com ela. 90 dias. Eu falava, eu preciso ter uma conversa com você. Eu não ficava ameaçando, mas eu precisava estar preparado para essa conversa. Mas foi uma conversa tão boa mesmo, tão boa, em que eu deixei muito claro algumas coisas, assim, o quanto eu gosto dela, o quanto eu amo, e quanto algumas coisas em mim precisavam mudar, e quais expectativas que eu tinha. Nossa, como foi bom aquilo, não foi? Quem sabe essa mensagem de hoje, Deus não me trouxe para o Natan da tua vida e dizendo, cara, olha a tua esposa, olha o teu marido, olha como está a tua vida. Olha o verso 7, por gentileza. Então disse Natan a Davi, tu és o homem. Segurei que é só isso que eu quero. Ah, Senhor, me dá sabedoria agora. Imagina um profeta voa 3 mil anos atrás, números redondos, 3 mil anos atrás. O povo era bem diferente, o rei mandava matar por qualquer coisa. Imagina o profeta ouve de Deus, vai lá e confronta Davi. A hora que Davi ouve, tu és o homem, os olhos de Davi se abrem, os ouvidos de Davi se abrem. O que se esperar de um rei que está ali no seu pecado, querendo manter no anonimato o pecado? Esperar que, Natan, Mateus, muito profeta foi morto, mesmo na Bíblia, relata profetas, que o rei mandava matar, só porque confrontou. E Natan foi lá e encarou. E Davi ouviu, você é o homem, você é o homem. E por que Davi não fez nada? Por que Davi deixou ele falar, assim diz o Senhor, isto. Eu vou te falar por quê. Eu vou ler com você o Salmo de número 32, verso de 1 a 5. Diz assim, Davi fez esse salmo. Salmo de número 32, verso de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Olha para o pastor. Sabe por que Davi deixou Natan dizer para ele, foi você, esse cara? Porque já há algum tempo Deus estava moendo Davi. O remorso do que ele tinha feito com um amigo, de tudo aquilo que ele havia sido capaz de fazer, no quarto,
lendo esses salmos, dá para ver que Davi sentia dores pelo pecado. Sabe aquele pecado, sabe aquela coisa que você fala, cara, isso aqui está acabando com a minha relação com Deus. Enquanto eu não jogar fora essa porcaria, minha relação com Deus, meu Deus, o que falta acontecer? Um dia eu falei para um membro aqui dessa igreja, falou, pastor, eu tenho medo de Deus descontar no meu filho ou na minha filha. Tudo aquilo que fiz, todos os erros que eu cometi, eu falei, rapaz, não pensa disso, Deus não é assim. Deus é bom. O problema não é o que eu fiz, o problema é o que eu faço. Eu preciso confessar e confessar para Deus. Eu preciso confessar para o Senhor quem eu sou. Eu preciso dizer, Deus, eu tinha dito para o Senhor que não ia fazer e fiz. Deus, o que eu faço, Jesus? O que eu faço? Quando aquele homem diz, é você, Davi, aquilo foi um alívio. Deus tinha encontrado Davi. O pecado tinha afastado Davi de Deus, mas Deus não desistiu de Davi. Não. Só que naquele momento eu preciso fazer uma escolha. Eu posso olhar esse culto e dizer, esse pastor está me acusando de isso ou daquilo, de não ser um bom marido, de não ser uma boa esposa, de não ser um bom pai, de não isso, de aquilo outro. Não, amado, eu só estou te mostrando que a relação com Deus é muito mais profunda do que essa superficialidade daquela segurança do palácio. Ninguém sabe, ninguém fez, está grávida. E Davi imediatamente casou com a Batseba. Quando o marido morreu, ele falou, chama, vamos casar com ela, fica tudo entre nós. E Deus não tem esse papo de tudo entre nós. O perigo, sabe qual é? Eu já falei 2 perigos. O primeiro é estar anestesiado pelo erro. O segundo é de condenar nos outros, sendo que a minha preocupação deveria ser comigo. E o terceiro agora é de você não ver sinais evidentes que teu marido está gemendo. Você não vê sinais evidentes que tua esposa está gemendo. Você não vê sinais evidentes que o teu casamento está por um fio. Sinais evidentes que você vai ter problema com o teu filho se você continuar desse jeito. Sinais evidentes que alguma coisa não está funcionando. Sinais evidentes que o teu esposo precisa de ajuda. Porque aqueles 400 pau que some todo mês, aquela mulher eu acho que está fazendo de conta que não sabe, mas ela deve saber. Para ela é melhor, sabe aquela coisa, é melhor não falar, deixa quieto, depois eu vejo isso. Olha o verso, você está entendendo a mensagem, não? Posso continuar? Vamos lá? Chegar até o fim, porque o fim é bênção. Falta mais 2, versos 10 e 12, 10 a 12. Agora, pois, não se apartará, aí já é o profeta já sentenciando. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Eu, na verdade, vou no 9, eu não tinha anotado o 9, mas o 9 fala também. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque tu fizeste oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Sabe qual é o outro perigo? Olha para o pastor. É você descobrir todas essas verdades, que a sua relação com Deus não
voltar como ela deveria, tarde demais. Depois que o casamento foi embora, depois que o adultério veio, depois quando o filho, por falta de correção, por falta de um pulso mais firme, entrou por uma rota errada, depois que vacilou tanto com o namoro, que se casou e viu que se casou com a pessoa errada, depois de tudo isso, sabe qual é o perigo de você não entender que você precisa estar se relacionando bem com o Senhor? É você descobrir isso, porque Deus vai te buscar. Ele não desiste de você. Ele jamais desistirá dos seus filhos. Mas uma vez feito, uma vez plantado, a colheita vem. Eu sou prova inequívoca de que ela vem. Sou prova inequívoca, não tem jeito, ela vem. Aí você vai dizer: ah, pastor, Davi está com problemão. Davi não estava com problemão. Davi estava com a situação. Sabe quem está com problemão? Hoje, aquela pessoa que morreu com relacionamento errado com Deus. Esse está com problemão. Porque para esse não tem mais jeito. Para esse não tem mais jeito. Sabe quem está com problemão? É aquele cara da parábola do capítulo 16 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, quando Deus disse que havia um rico e havia um pobre. Ambos morrem. E estando o rico no inferno, deseja que o pobre molhe a boca dele com uma gotinha de água, porque lá era muito quente. E aí o rico fala: não, deixa eu voltar para a casa dos meus pais, avisar meus irmãos. Sabe qual que é o maior perigo? É você ouvir uma mensagem dessa e achar que ela não é para você. E aí sim você é tarde demais. Porque mesmo para Davi, eu vou lhe provar que não foi tarde demais. Mesmo para Davi, depois de ter mandado matar, depois de ter adulterado, para se ter uma ideia, Salomão, que foi o segundo rei de Israel, o terceiro, né? Saul, Davi e Salomão, era filho de Batseba. Deus tinha tudo sob controle. Deus tem tua vida sob controle. Mas o que você precisa fazer numa mensagem igual de hoje não é pôr culpa em ninguém. Não pode chegar e dizer: sabe, na verdade, Deus, a culpa é de Batseba. Quem manda a mulher tomar banho nu, poxa vida? Com a janela aberta, mas isso aqui ninguém aguenta desse jeito. O problema é minha mulher, o problema é meu marido, o problema é meu pai. Tem muitos filhos que dizem: ai, meu pai não me ama. Mas você honra o teu pai, pelo menos? Você honra o teu pai e tua mãe? Porque alguns dizem: esses dias eu ouvi bastante mensagem real. Eu preciso ter paternidade, pai, não sei o que lá. Mas tem uns filhos que é brincadeira. Qual pai não quer ver um filho bem? Qual pai não quer ver um filho para frente? Mas não, muitas vezes hoje os filhos enfrentam. E o que eu quero chegar aqui para você, que Davi não teve um problema. Se você hoje já adulterou, se você já fez a besteira, você já está aqui entre nós em um casamento que a tua esposa já sabe que você aprontou. E agora, como que eu vou viver isso? Eu conheço casais que superaram isso e hoje estão muito bem. E aliás, os dois pregam: o perdão chegou naquela casa, e o conserto chegou naquela casa. É possível que eu já vi acontecer. Então, a minha preocupação é ouvir uma mensagem dessa no começo do ano e achar que isso não se aplica a nós. E agora eu quero terminar. Último ponto. Olha o verso de número 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Olha para mim um pouquinho, por favor. Vamos ver com quem Davi errou. Grosso modo, continha básica, eu nem estou fazendo muita conta, tá? Contra Urias, ele pecou.
contra a própria Batseba. Ele pecou, tudo bem que ela deixou, mas ele que chamou ela, não foi ela que ofereceu. Urias e Batseba. Ele errou contra os outros que morreram, porque Urias foi morto. Mas para Urias ser morto e não ficar aquela coisa meio tipo, mata o cara, morreu outros soldados que nada tinha a ver com o pacto, não tinha a ver nada. Davi errou contra o seu reino, porque era um homem íntegro, reto. Davi era um homem de bom coração. Quando ele mente para o reino todo, produz todas essas coisas para tentar se safar de um erro, ele errou contra o reino todo, ele pecou contra o reino todo. E aí você me pergunta, ele não disse que pecou contra Urias, a mulher de Urias, os caras que morreram junto com Urias, o reinado, não, ele só diz, eu pequei contra Deus. Por que ele disse, eu pequei contra Deus? Porque quando nós fazemos alguma coisa errada, fazemos inicialmente e primeiro de tudo a Deus. Urias nunca soube, Betseba, o povo de Israel também não tinha muita noção, mas Deus sempre soube. Então essa noite é noite para você dizer, eu pequei e foi contra o Senhor. A vida que eu levei errada. Eu pequei fulano, beltrano, ciclano, mas em síntese, eu pequei contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a família, ser filho, ser... Vou fazer uma pergunta agora, aquela que fiz no começo, duas, aliás. A primeira, como está a sua relação com Deus? Sem a visita de Natan, como estava? Depois da visita, como estava? E agora, como está a sua relação com Deus? Como ela está? Ainda dá tempo para você, dá tempo para mim. Eu creio nisso. Eu creio nas promessas que o Senhor fez. E eu vou ser um pouco mais ousado. E eu gostaria que você não tenha problema nenhum em ser confrontado. Tenho dificuldade com isso. Mesmo entre a liderança da igreja, de vez em quando sou confrontado. Mas eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui teria coragem de ficar de pé essa noite? Você que me vê, me ouve, me assiste. E dizer a Deus, Deus, dá para mim o que eu mereço? Dá para mim o que eu mereço? Alguém tem aqui essa ousadia de dizer, eu posso ficar de pé e dizer para Deus, dá o que eu mereço? Dá para mim o que eu mereço? Você consegue fazer isso? A oração deve ser sempre, dá-me as tuas promessas, dá-me as tuas misericórdias, dá-me mais uma oportunidade. Quantas o Senhor me dá todas as manhãs, de apagar esse grupinho de WhatsApp, de parar de ver esse filminho, de tirar esse número de telefone maldito, parar de falar com tal pessoa, parar de ter essa língua afiada, porque Davi disse, eu pequei. Tudo que Deus precisava ouvir de Davi era isso. E Deus disse, você não morrerá. Davi foi um grande rei depois disso tudo. Davi conduziu o reinado de Israel de forma linda depois disso tudo. Compôs os lindos salmos, já não mais como um homem que nunca tinha errado, mas um homem como eu e como você, que aproveitou a sua oportunidade, quando teve um encontro com Natan, e disse, eu pequei, eu errei, o erro foi meu,
Não foi dela, foi meu. Eu pequei, Jesus. Essa noite a minha esperança é que você olhe para a sua vida e você possa dizer: eu pequei. Pequei quando julguei. Pequei quando condenei nos outros aquilo que para mim eu peço misericórdia. Para os outros eu peço justiça, mas para mim eu quero misericórdia. Errei quando julguei os filhos dos outros, mas sou incapaz de educar como deveriam os meus. Errei quando não olhei para o meu casamento como algo frágil, que precisa ser cuidado todos os dias. Errei quando não olhei para minha esposa como deveria ter olhado. Quando não cuidei como eu deveria ter cuidado. Errei quando não fui duro com meu filho, quando eu deveria ter sido duro. Errei quando eu passei a mão na cabeça, quando eu deveria ter repreendido. E eu errei tudo isso pecando contra Deus. Porque os filhos do Senhor é a minha herança, é a tua herança. Mas é eu que tenho que cuidar dessa herança, é você que tem que cuidar. Pastor Paulo, vamos nos posicionar. Como está a sua relação com Deus? Mesmo sendo quem nós somos, mesmo fazendo o que nós fazemos, mesmo Davi fazendo o que fez, a palavra que ele ouviu do Senhor foi misericórdia. Eu te ofereço a misericórdia. Você não vai morrer. Você merece morrer, mas não vai morrer. Eu acredito que se Davi tivesse ficado quietinho em relação àquela parábola e tivesse dito, olhando para si, tivesse dito: cara, vamos olhar, vamos ouvir a história desse homem, quem sabe o momento de fraqueza dele, vamos ver isso. Porque Deus não quer super crentes. Olha, quer ouvir uma coisa que é linda? Deus não quer super crente. O super aqui já existe, é Jesus. Deus quer filhos. Não tem esse papo de super crente. Não tem esse papo de que talvez alguém ouça eu pregar desse jeito, sabe? Alguém que vivia preso pela religião, acha que religião vai mudar a vida de alguém. Que vai mudar a vida de alguém, o Espírito Santo convencendo você e você tomando uma posição, porque o dia que você tomar uma posição com a ajuda de Deus, você conseguirá.